Camilo ressuscitado. Uma homenagem ao grande escritor por ocasião do bicentenário do seu nascimento. Música de Robert Schumann, sonata para piano número 1, interpretada por Vladimir Sofronitsky, Kindersätzen número 1, por Maria João Pires, e Fantasia, por Evgeny Kissin. Camilo Castelo Branco nasceu 16 de março de 1825, em Lisboa. Apesar de a família de seu pai, de origem aristocrática, ser oriunda do norte do país. A mãe morreu escassos 2 anos após o seu nascimento, em 1827, e o pai pouco tempo depois, em 1835. Camilo ficou assim completamente órfão, aos 10 anos de idade. O primeiro drama de Camilo foi o drama da orfandade. Perdida a mãe na mais tenra idade, foi-lhe a infância lutada pela ausência daquela de que nem sequer recordava o rosto. Excerto do livro Camilo, esboço de um retrato de João Bigode Chorão. A ligação entre seus pais fora considerada ilegítima à luz dos critérios sociais da época. Camilo foi então apodado como filho bastardo, de pais incógnitos, tendo sido filhado apenas em 1829. Outra tara que acompanhava Camilo desde o berço, a sua condição de filho natural ou ilegítimo. Era como um pecado social que desde logo o excluía da normalidade e lhe criava um sentimento de inferioridade e marginalização. Após a morte dos pais, foi viver para a casa da sua tia paterna, Dona Rita Emília, em Vila Real, mas muda-se para Samardã com a irmã, quando esta casou, 4 anos depois. Foi aí que recebeu a sua primeira educação literária e religiosa, mergulhando nos clássicos quinhentistas e seiscentistas, ministrada pelo seu tio, Padre António Azevedo. Nessa aldeia serrana, onde passou a sua adolescência, conviveu com o povo, bebendo a sua linguagem e assimilando os seus costumes. A língua ouviu-a da boca do povo, língua pura, viva, pitoresca, singularmente expressiva, e trouxe-a autêntica para os seus livros. E do povo aprendeu uma sabedoria que está para além da cultura. Novamente o livro, Camilo, esboço de um retrato de João Bigode Chorão. A baixa sociedade, o vulgacho, que veste a casaca e é eleitor elegível, povo, essa classe de que todos se vão emancipando, de modo que em breve não haverá povo, só sabe o que ele é, porque lá nasceram ou lá vieram arribar, ainda bem batidos pelas borrascas da vida. Da obra Vingança, de Camilo Castelo Branco. Aflige-o uma sensação de desamparo, dói-lhe a solidão, ver-se afastado das alegrias domésticas, sozinho num mundo indiferente ou hostil. A sociedade dos homens começa a preferir o convívio dos animais, sobretudo dos cães, amigos fiéis. Eu, homem sem família, sem mão amiga neste mundo, há 30 anos sozinho, sem reminiscências de carícias maternais, bem quisto apenas de uns cães, pareceu amar-me com a cláusula de eu os sustentar e agasalhar. Eu, vendo-me em lágrimas com a minha sombra, assim me fora a contemplar a felicidade alheia, pelas chãs e outeiros do devoto minho. Amor de salvação, Camilo Castelo Branco. Já na posse da herança de seu pai, casa-se com apenas 16 anos com Joaquina Pereira de França, uma camponesa da Samardã.
Fisicamente, Camila é de complexão franzina e nervosa, de olhos muito vivos. Eles é que vão enfeitiçar as moças? Ou o gênio que elas pressentem naquele rapaz impulsivo? A sua sensualidade é sem malícia, porque não entra ali o cérebro, tem a pureza natural dos seres instintivos. Abandona a sua mulher grávida 2 anos mais tarde para estudar medicina no Porto. Joaquina Pereira morreria 2 anos depois, em 1847, e a sua filha Rosa, no ano seguinte, criança ainda. Perdido na vida, Camilo refugia-se na Boémia juvenil e a sua passagem pelo curso de medicina foi breve. Rumou então a Coimbra para estudar Direito. Manteve o método com resultados semelhantes. Inicia em 1845 a sua atividade literária, publicando em folhetins O Plum de Honores Desagravados, Juízo Final e Sonho do Inferno. Todas estas obras eram publicadas em fascículos de jornal, geralmente de cariz sensacionalista, e as famílias liam em voz alta, no serão. Tal como fizeram Balzac, Dickens ou Dostoiévski, antes e depois dele, Camilo agarrou o público leitor pela imaginação dos seus enredos, a criação de personagens inesquecíveis e pela mestria da sua prosa. À imagem do autor, as suas criações ficcionais são quase sempre intensas e apaixonadas, e as suas histórias tenebrosas e violentas. O seu estilo é interventivo e coloquial, como numa conversa ou confissão, interpelando diretamente o leitor em várias ocasiões. A figura mais interessante da sua ficção é, não raras vezes, o próprio Camilo, com arrebatamentos e pulsões que fascinam. Na vadiagem amorosa de Camilo, poderemos ver não apenas uma exigência de sensualidade, mas a busca instintiva de uma mulher sobre ser amante, fosse mãe. Mesmo Coimbra não é mais do que uma terra de passagem, onde o vago estudante que ele foi se demora apenas o tempo suficiente para um pouco de boémia. Lá para o norte é que fica o seu reino. Por volta dos 20 anos, decide instalar-se no Porto, onde é notado pelas suas aventuras boémias, rodeado de cortejadores e atrizes no Café Guichard. Em 1846, rapta Patrícia Emília, por quem entretanto se apaixonara. Por essa razão, é preso pela primeira vez na relação do Porto. Longe de ser um modelo de virtudes, Camilo acabará igualmente por abandonar essa mulher e a filha que ela tiver. Que é dessas moças de boca vermelha e busto forte que ainda ontem perturbavam os rapazes? A mocidade não se demora nelas mais do que o espaço de uma breve manhã. A sua voracidade amorosa é vertiginosa. Camilo envolve-se com uma freira, vive em Mancebia com uma costureira e apaixona-se em simultâneo por 2 senhoras burguesas. Num padrão que repetiria, perde-se de amores por uma dama literata, casada com um rico burguês. Camilo sente-se então à beira do suicídio. Paixões que as leva o diabo, e mais quem com elas engorda, por causa de uma mulher, ainda que seja filha do rei, não se há de um homem botar a perder.
Mulheres há tantas como a praga e são como as rãs do charco, que mergulha uma e aparecem 4 à tona da água. As célebres palavras do ferreiro João da Cruz em amor de perdição. Num arrobo emocional típico do seu caráter, ingressa no seminário do Porto em 1850, devido a uma crise de religiosidade exacerbada. Constante na sua inconstância, Camilo abandonou o seminário 2 anos depois. O país perdeu um clérigo. O mundo ganhou um escritor. Volta ao Porto, Camilo resolve dedicar-se ao jornalismo. Graças ao seu talento, começa a adquirir prestígio como homem de letras. Era um polemista temível, com ironia pronta e um espírito combativo. Não pretendia apenas refutar os seus contendores, mas esmagá-los. A agressividade que fará de Camilo um polemista temível manifesta-se bastante cedo. Vinga-se pela troça dos homens que considera, com razão ou sem ela, seus inimigos. Nenhum ridículo escapa aos seus olhos implacáveis. Não lhe bastam os inimigos que tem. Precisa de criar ou inventar outros. Precisa de sentir-se acossado, vítima de uma conjura geral. Era-lhe congenial o instinto agressivo. Deslombar o próximo dava-lhe não sei que satisfação maligna. Seguiram-se noites de insônia. O juízo dava-lhe tratos amaríssimos ao coração. O homem sentava-se na cama e remexia-se inquieto, como se o escárnio estivesse picando de entre a palha do enxergão. Os intervalos lúcidos eram-lhe intervalos de inferno. A queda de um anjo de Camilo Castelo Branco. Camilo apalpava em si, temendo-a loucura. Parecia às vezes, simulava estar louco. A ideia de morte apresenta-se a um perverso como um cortejo de flagelos. Não sabemos se lhe mordem a consciência variada de remorsos, se lhe despertam a ansiedade da vida para novos crimes. Mistérios de Lisboa, de Camilo Castelo Branco. Camilo transformara-se, entretanto, numa figura célebre, tanto pelo gênio da sua prosa, como pela aura romântica da sua vida. Aos poucos, afirma-se como uma referência na ficção, com a publicação da sua primeira novela em volume, Anátema, em 1851. Foi também por essa altura que conheceu aquela que seria a mulher da sua vida, Ana Plácido, pela qual ficou imediatamente junto. Plácido, mulher emancipada e escritora feminista, era porém casada com Castro Alves, um rico comerciante do Porto. Foi apenas 8 anos após o seu primeiro encontro que ela e Camilo se tornaram amantes. Seria o maior escândalo amoroso da época. Castro Alves acusou-os de adultério, tendo sido Ana Plácido imediatamente presa. Camilo, que fugira, entregou-se meses depois. Estiveram presos mais de 1 ano, em celas separadas, na cadeia da relação do Porto. Para as torturas de um adeus, entre duas almas animadas por um só espiráculo de vida, sei eu que é na língua humana uma palavra, uma só: inferno. E isso é pior que o morrer, porque na morte há o esquecer graduado por cada estalar de fio que nos atava aos poucos bens deste mundo. Carlota Ângela,
a Camilo Castelo Branco. As horas da cadeia arrastam-se, como se ali fosse a estância para a infernal eternidade, onde não há mostrador de tempo. As palavras autobiográficas de Camilo Castelo Branco em Memórias do Cárcere. Foi na prisão que Camilo escreveu alguns dos seus romances mais célebres, entre os quais Amor de Perdição, em 1861. Ali escreveu de um jato, Amor de Perdição, e essa rapidez denuncia-se no ritmo febril da narrativa. Ali, vendo-se nos outros, escreveu as admiráveis Memórias de um Cárcere e escreveu o Romance de um Homem Rico, que ele preferia a todos os seus outros livros de ficção. A função catártica ou purgativa da arte é nele um dos exemplos mais acabados. Para esconjurar os seus fantasmas, abre-se em confidências, parecem aliviá-lo. Camilo e Ana Plácido foram viver juntos para Lisboa, após saírem da cadeia, em outubro de 1861. Quando Castro Alves morreu, instalaram-se em São Miguel de Seina, em Vila Nova de Famalicão, na casa que fora deste. Da sua união nasceram 2 filhos, Jorge, que revelou uma loucura incurável, e Nuno, viciado no jogo e esbanjador relapso. O dinheiro! Vós não sabeis o que são essas 8 letras? Só elas valem as 25 do alfabeto. Vós não sabeis que eu conheço 4, 10, 30 alarves de uma estupidez fabulosa, que encostam aos coxins das carruagens os lombos musculosos que a natureza afeiçoara para as asperezas do costal, que mascaram a hediondez do vissignaro, pior de todos, o riso alvarmente cínico de todos os homens endinheirados, que é um riso particular, certo de A Filha do Arcediago, Camilo Castelo Branco, naturalmente. Os últimos anos de Camilo foram marcados por uma febril atividade literária. Foram também anos amargurados por desgostos familiares e pelos sintomas aterradores da sua cegueira, progressiva e incurável. Foi distinguido com o título de Visconde Correia Botelho, em 1885, e homenageado pela Academia Real de Letras, em 1880. Suicidou-se com um tiro de revólver em 1890. Tinha 65 anos. O suicídio é uma ideia tão habitual que já nem poesia nem grandeza tem para mim. Logo que este modo de morrer, à força de ser meditado e premeditado, se desprestigiou, penso no suicídio como nunca. A este desprezo da morte vem de seu o desprezo da vida. Memórias do Cárcere, de Camilo Castelo Branco. Em muitos outros lugares fala Camilo com uma complacência que é já cumplicidade, no suicídio como libertação dos infortúnios, como passagem rápida para a morte. Afligia-o a ideia de uma longa agonia e a própria ideia de morte. Da região escura vem bater-me na fronte uma aragem fria. Atraído e repelido pela ideia de morte, Camilo não espera por ela. Parte ao seu encontro. A impaciência faz-nos antecipar tanto o que desejamos como o que tememos. Camilo foi um filho do romantismo, trazido para Portugal com o poema Camões, de Garrett, precisamente publicado no ano em que ele nasceu, 1825. Mas o seu próprio feitio, passional e arrebatado, sobreleva sobre as características culturais da época em que viveu. Foi um romântico instintivo que cultivou as paixões desregradas, como um navio à deriva num oceano de violentas vagas emocionais.
Na novela passional, não tem ele ninguém entre nós quem possa disputar-lhe a primazia. Para Camilo, o amor-paixão é o sentimento preponderante, se não exclusivo, das suas novelas. A expressão individualista e anárquica de um amor que de tão exclusivo só busca o seu próprio bem tem a intensidade brutal de uma febre e é impaciente à força de ser egoísta, e que conhece essa tranquilidade sadia dos sentimentos que não se devoram a si mesmos. Simão sentou-se a escrever. Tão embaralhadas lhe acudiam as ideias que não atinava a formar o desígnio mais proveitoso à situação de ambos. Ao cabo de longa vacilação, disse a Teresa que fugisse, à hora do dia, quando a porta estivesse aberta, ou violentasse a porteira a abrir-lhe. Dizia-lhe que marcasse a ela a hora do dia seguinte, em que ele a devia esperar com cavalgaduras para a fuga. Em recurso extremo, prometia assaltar com homens armados o mosteiro, ou incendiá-lo, para se abrirem as portas. Este programa era o mais parecido com o espírito académico. Em fogo vivo ardia aquela pobre cabeça. Fechada a carta, começou a passear em torcicolos, como se obedecesse a desencontrados impulsos. Encravava as unhas na cabeça e arrancava os cabelos. Investia como cego contra as paredes e sentava-se um momento para erguer-se de mais furioso ímpeto. Maquinalmente aferrava das pistolas e sacudia os braços vertiginosos. Certo de amor de perdição, o nosso autor. Na sua busca por conquistar e manter leitores, Camilo cultivou diversos géneros literários em mais de 40 anos de intensa atividade literária. Para além dos melodramas passionais, escreveu também romances históricos, bem como novelas de atualidade e de crítica de costumes. Algumas das suas obras se tornaram clássicos, entre muitas outras, incluem O Livro Negro do Padre Diniz, Mistérios de Lisboa, A Filha do Arcelias, Onde está a Felicidade, Cabeça, Coração e Estômago, O Manso e o Homem Rico, Memórias do Cárcere, O Bem e o Mal, Amor de Perdição, Memórias de Ana Amaral, Que Horas de Liteira, O Judeu, Prato de Ricardina, Novelas do Minho, Amor de Salvação, A Praga Regada nas Escadas da Fruta, Eusébio Macara, Brasileira dos Prazinhos, Borges. Os últimos anos na Quinta de São Miguel de Seide são um longo e extenuante martírio de forçado das letras, obrigado a escrever em série para comer. António José Saraiva, História da Literatura Portuguesa. Camilo é tão valioso como um Machado de Assis, um Dante, um Shakespeare. Guimarães de Sousa. Tinha as tristezas do talento que se acha excluído das condições materiais do interesse. A viúva do enforcado. As paixões são de todos. Uns caem num termendal, outros num divã de molas estofadas. Todos caímos. Cenas da Foz, de Camilo Castelo Branco. A prosa de Camilo é como uma grande casa da língua portuguesa, robusta na sua aparente simplicidade, rica pela força da tradição em que enterra os seus alicerces, edifica para a eternidade.
A superabundância do seu vocabulário e a variedade de registros das suas personagens não têm paralelo na literatura nacional. Eu creio que entre a obra e a personalidade de um homem que escreveu alguns dos mais belos livros da nossa literatura e dispersou em numerosos volumes trechos e frases que contam entre o melhor e o mais emocionante que em português tem sido expresso, não há problemas que possam subsistir. Desde que se comece por reconhecer Camilo, pelo grande poeta que ele é, em louvor de Camilo, de Jorge de Sena. A sua pena fácil e imaginação fecunda torná-lo-iam durante anos no mais lido e editado escritor português, e no primeiro a viver exclusivamente da literatura. Este facto explica a sua produção alucinante, atestada pela obra monumental que nos legou, com mais de 137 títulos publicados. A cegueira que o consumiu foi o resultado inevitável do fogo das suas visões interiores, compradas à morte, conosco partilhou. Há dores com que o homem não pode, e Deus, quando as dá, permite a letargia, a morte passageira, a paralisia dos órgãos, condutores da impressão. Maria Moisés. Deus não falta aos infelizes sem culpa, nem mesmo aos culpados. Amor de salvação, Camilo Castelo Branco. Camilo é o retratista do Portugal profundo, de paixões violentas, dos ódios inquebrantáveis e das vinganças cruéis. Ao contrário dos seus contemporâneos, não acredita nos mitos iluministas do progresso social e na luz solar da racionalidade humana. Os personagens que povoam os seus romances evocam vivências arcaicas numa era de otimismo e idealismo civilizacionais. O seu mundo é feito de trevas, de seres atormentados, desventurados ou sofredores. Procurem tudo o que é diferente, invulgar, intenso. Preza a mansidão das meias tintas e a enfermidade da prudência. Prefere um criminoso grandioso e excepcional a um medíocre honesto, mas cobarde. Honra o vigor e a grandeza do país de outrora. O liberalismo diluiu as suas tintas igualitárias e conformistas. É o grande advogado dos pecadores que se purificam pelo sofrimento, mas no seu instinto é pré-cristão, pagão, por vezes primitivo. Personalidade demoníaca das que se arrastam e aos outros, sempre para as situações mais difíceis e levando em si próprio uma estrela feroz de decadência física, Camilo exemplifica claramente, ao longo da sua obra, quanta grandiosidade furiosa da paixão pode macular uma visão pessoal do mundo. Camilo é um dos mais, se não o mais português dos nossos escritores, porque soube impor um mundo real de almas do purgatório. Em louvor de Camilo, de Jorge de Sena. A sociedade, a família e o homem confiam incessantemente a culpa do homem, da família e da sociedade. Opera-se uma contínua redenção do género humano. O homem é, desde o seu princípio, a vítima da culpa, com o lábio colocado no cálix da agonia. A vida sobre a terra
é uma interminável expiação. Eu pago pelos crimes de meu pai, meus filhos pagarão meus crimes. E o último ser vivo da animalidade inteligente será o holocausto do primeiro homem criminoso. É forçoso recorrer ao inconcebível, ao sobrenatural, ao misticismo de proveniência oculta, para compreender o que vulgarmente se diz fatalidade. Uma praga rugada nas escadas da forca de Camilo Castelo Branco. Camilo foi um trágico, criatura estranha e selvagem, em épocas de utópicas energias positivas, como a nossa. Homem apaixonado e sofrido, revelou-nos impulsos íntimos, grandiosos e mesquinhos. Teve a coragem de seguir até ao fim. Porque a alma humana é um bosque profundo, como afirmava o grande escritor russo Ivan Turgenev, podem os pundonores progressistas, racionalistas e iluministas forçar-se por enterrá-lo. A sua voz ressuscitará sempre. A última obra que escreveu, o poema Epílogo do seu livro As Trevas, é testemunho eloquente da força trágica do seu desespero. Nas trevas, Epílogo. Paroxismos da luz, tristes cantares, saís da treva, em trevas esquecereis. Românticos leitores, não choreis, poupai-vos para os vossos maus azares. Se navegais por bonançosos mares, de súbito no azul do céu vereis a nuvem que se rompe nos parceis, de imprevistas borrascas, de pesares. Disse Henry Heine, o cego: não lastimem as lancinantes mágoas que me oprimem. Quer cada qual durar por fim. E eu, que tanto carpei os condenados, os cegos, os supremos desgraçados, já lágrimas não tenho para mim.